Tema do próximo painel: como a segurança cibernética pode apoiar a estratégia e a competitividade dos setores produtivos. Este painel abordará a visão de como e por que a segurança cibernética deve ser considerada no planejamento estratégico e seu apoio ao negócio. Durante este painel, também teremos a apresentação da Cartilha de Boas Práticas. Convidamos ao palco para moderar este painel Ricardo Boechat. E convidamos também, como palestrantes, como debatedores, os senhores William Beer, diretor executivo da Álvares e Marçal Brasil e membro do GTSC, Luiz Zan, gerente de Prevenção e Segurança da América Latina, do Mercado Livre. José Vanderlei Galves, gerente de Segurança da Informação da Organização Bradesco, coordenador da Subcomissão de Segurança da Informação da FEBRABAN e membro do COTEC. Com a palavra, o moderador deste painel, Ricardo Boechat. Bom, mais uma vez, bem-vindo a todos. Espero que tenham tido um bom almoço. Nós vamos começar, portanto, a segunda jornada de nosso congresso. Tivemos, lamentavelmente, menos um participante que estava previsto, o que também, por outro lado, vai nos permitir recuperar o tempo que estouramos pela manhã. Então, a expectativa nossa é que possamos realizar esse painel em 40 minutos, dentro da mesma dinâmica aplicada aos anteriores, com perguntas da plateia e tudo mais. O William vai colaborar comigo aqui, mais do que isso, eu vou colaborar com ele, porque a cada painel nós temos um representante da Fiesp, ele é do Grupo de Trabalho de Segurança Corporativa, que vai não só participar do debate como painelista, mas também apresentar as perguntas elaboradas, preparadas pela produção do próprio Congresso. Então, William, eu te passo a palavra para que você já formule a pergunta guarda-chuva aos nossos participantes, por favor. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou muito feliz e honorado de ser com vocês aqui hoje. Claramente, cibersegurança é um tema muito importante para todos, por nós como pessoas profissionais, para nossas famílias, por todo o Brasil. E parabéns à Fiesp por organizar essa conferência, porque acho que seja fundamental para o país. Como o Ricardo falou, hoje apresentamos também essa cartilha, que é muito interessante e muito importante. São boas práticas de segurança cibernética e acho que eles têm ótimas lições. Pode ser, não básicos, mas importantes para todas as empresas de todas as dimensões. Quando vamos falar de cibersegurança, acho que seja importante lembrar que cibersegurança não é todo negativa, que existem lados positivos de cibersegurança também. E vamos explorar isso um pouco com o nosso painel. Acho que também seja muito importante a falar que temos ilustres panelistas de empresas bem importantes, onde claramente cibersegurança é muito importante para eles, mas acho que hoje também com eles se pode explorar lições práticas e úteis por todas as empresas de todas as dimensões. Então, claramente, Zan de Mercado Livre e Vanderlei de Bradesco vão compartilhar com vocês algumas informações mais importantes. Mas, antes de passar a palavra aos meus colegas, quero falar um pouco de minha visão de cibersegurança aqui no Brasil. Claramente, não sou brasileiro, sou canadense, mas moro aqui. Temos vários sotaques aqui no Brasil. Sou de Acre. Mas
Claramente, minha visão é uma visão que está mudando todo o tempo, porque o Brasil é grande, é uma nova experiência para mim, mas vem uma situação um pouco atrasada, um pouco diferente da Londres, onde estava antes de chegar aqui no Brasil. Acho que muito foco de grandes empresas e também de pequenas e médias empresas está ao lado de tecnologia. E esse não é correto, porque claramente, quando se fala de cibersegurança, se fala de pessoas, tecnologia e processos. É muito importante que essas três coisas trabalhem junto e equilibrado. Acho também que é bem importante que os executivos sejam envolvidos, porque é uma responsabilidade muito grande. Cibersegurança não é fácil, é complicado. Então, sozinhos, o time de segurança não acredita que nós, podemos resolver todos os problemas. É necessário o envolvimento dos executivos. Eu frequento muitas conferências também ao exterior e estou muito feliz porque vejo agora muitos Chief Marketing Officers, muitos CFOs que estão participando em conferências de cibersegurança. Isso é positivo porque com sua ajuda e seu apoio, acho que se pode fazer coisas diferentes. Acho também que é importante que se fale de criatividade, inovação. Muitas coisas, muitas conversas, muitas abordagens de cibersegurança são baseadas sobre compliance, sobre fechar, sobre defender. Claramente, os criminosos são muito dinâmicos, muito criativos. Então, acho que é importante que nós também sejamos criativos, dinâmicos e inovadores. Uma outra coisa que acho que é importante, e depois vou passar a palavra aos colegas, é que lembra bem uma situação em 2008, quando estava em Londres. Claramente, em 2008 foi um momento complicado para a Inglaterra, grandes problemas econômicos, e infelizmente foi claro que cibersegurança poderia ser uma área de cortar ou reduzir orçamentos e cortar times de cibersegurança. E acho que muitas empresas britânicas foi um problema muito grande. Por quê? Porque depois de 90 dias, mais ou menos, foi claro que a quantidade de fraude começaram a aumentar. E também, claramente, muitas pessoas que estavam mudando empresas, que estavam em dificuldade, começaram a roubar dados. Então, acho que esse 2015 para o Brasil, que vai ser um pouco complicado, deve ser importante para todos nós de focalizar sobre a importância de cibersegurança e entender que cibersegurança é importante para o negócio. E depois, no grupo, vamos debater sobre esse tema. Então, essa é uma breve introdução de mim. Quero vocês, Anne, de fazer uma breve introdução e falar um pouco de sua opinião de cibersegurança aqui no Brasil. Muito obrigado. Boa tarde, agradeço também o convite, é uma honra estar presente aqui nesse evento que é um sucesso. Eu participei de um outro evento, Boechat, eu estava na palestra e você comentou das suas filhas, da dificuldade de gerenciar o livro de cabeceira versus os tablets. Eu levei isso como experiência pessoal e espero poder gerenciar, né? Compartilho aí a sua ideia, que pode ser um ponto interessante para todos, que o livro de cabeceira é insubstituível, mas o tablet é uma realidade, né? Então, o mobile também é uma realidade. Então, a gente definir tempos de uso para as crianças, eu acho que é super relevante, então eu aproveito aqui para agradecer essa sua opinião, que eu segui. E aí eu aproveito para puxar o tema, né? Então, a gente conversou um pouquinho de manhã, eu escutei bastante falarem de senhas, né? Senha 1, 2, 3, 4, a minha senha não é 1, 2, 3, 4. Você vai acessar um site, você coloca uma senha 1, 2, 3, 4, ele vai falar que a senha é fraca. Aí você coloca uma outra senha, você põe um caractere, ele fala que a senha é fraca. Aí você bate no teclado, você já está incomodado que você não consegue logar, aí a senha é ótima. Parabéns, você logou. Só que você não lembra mais daquela senha, você não consegue usar, né, de novo aquele site que você está tentando comprar ou consultar ou vender. E mais do que isso, né, o quanto a senha hoje ela é importante, né? A tendência é que a gente não trabalhe mais com senha. A senha ela não é mais uma informação, não é um dado mais sigiloso, né? Não é um dado que faz muita diferença para você garantir ou não o acesso seguro em um determinado ambiente.
Então, um pouquinho aí falando de inovação, falando de novas tendências, né? Eu espero que as suas filhas e os meus filhos possam, no futuro, usar o mobile, e eles irão usar, né, todos os dispositivos, e provavelmente não utilizarão senhas, e será bem diferente. Um outro aspecto super relevante, né, que a gente trabalha muito, é a parte comportamental, né? Então, eu faço um pouco uma analogia: se você estiver andando aqui na Avenida Paulista e você encontrar e ver uma pessoa chegando, você fala, putz, será que eu conheço aquela pessoa? Eu não conheço. Você vai começar a analisar algumas características, você vai analisar a altura, você vai analisar o formato do rosto, você vai analisar o cabelo, pode ser que tenha perdido um pouquinho com o tempo, o peso, pode ser que tenha engordado um pouquinho, mas você analisa algumas características, dificilmente ela vai ter diminuído de tamanho, né? Algumas pessoas sim, um pouquinho, mas você não muito, né? Então, você tem alguns comportamentos, você tem algumas características que você consegue identificar aquela pessoa que está navegando no seu site, né? Então, você sabe, se ela usa um mobile, por exemplo, você é capaz de saber se ela usa um mobile na vertical ou se ela usa um mobile na horizontal, né? Você consegue, hoje com os dispositivos também foram comentados na manhã de Apple Pay, você consegue ter a impressão digital da pessoa que está usando o seu dispositivo. Então, essa é a tendência, né? Esse é o futuro, né? A gente conseguir fazer negócio, né? Identificar as anomalias, né, que a gente encontra nos ambientes, e não impactar os clientes bons, as pessoas que querem comprar ou vender, né? No caso específico do Mercado Livre, o Mercado Livre, em 2014, né, ele foi renda principal de 150 mil famílias. Hoje tem ativos mais de 120 milhões de usuários em números regionais, e a gente tem mais de 22 milhões de ofertas, né, publicadas no site. Então, é um ecossistema completo, e que a gente trabalha de uma forma muito efetiva, muito ligada com a área de tecnologia, respostas muito rápidas. Eu acho que a área de tecnologia, como você muito bem falou, ela tem que estar veloz e assim, com inversão, com capacidade financeira para atender e executar aí os melhores modelos de negócio praticados no mercado. Deixa eu pedir ao Zé Vanderlei um tempinho mais, Vanderlei, porque atropelar, já que nós estamos em menor número nesse painel, podemos talvez imprimir um ritmo de bate-papo aqui. Zé. Eu tinha até perguntas para te fazer, que na sequência só o Vanderlei vai falar, e também para fazer perguntas ao Zé, mas já te perguntar o seguinte: você deu aí a dimensão do Mercado Livre, uma interface com o público gigantesca. Dá os números novamente, por favor. Sim, a gente está falando de 120 milhões de usuários e 22 milhões de produtos publicados. Ponto. Agora há pouco estávamos falando das vulnerabilidades que resultam da simples presença de nossas filhas por perto de computadores. Aí você, em seguida, diz que lida com 120 milhões de... vocês são muito visados por ataques cibernéticos de algum tipo de... Acredito que, como foi apresentado hoje na pesquisa, a gente se enquadra aí na pesquisa apresentada hoje pela manhã, né? Tentativas de ataques ocorrem, como ocorrem com as maiores empresas citadas aqui. A gente monitora, a gente não se encontra no grupo das que não monitoram, né? A gente monitora, mas a gente, felizmente, não tem um case negativo, né, como a Target foi apresentada também aqui. A gente, felizmente, até hoje, a gente conseguiu garantir que os dados, né, não tenham sido capturados. Então, os melhores modelos de criptografia, de senhas, o PCI, compliance, enfim, a gente usa os melhores modelos de segurança de dados possíveis, e nada é perfeito, né? Até hoje a gente está garantido, a gente sim tem, respondendo a sua pergunta, ataques, mas a gente sim se protege bem e não perde esses dados. O José Vanderlei Galves, como vocês já ouviram aqui, é gerente de segurança da informação da organização Bradesco, coordenador da Subcomissão de Segurança da Informação da Federação Brasileira dos Bancos e membro da COTEC. José Vanderlei, eu queria que, junto com a exposição que você vai fazer, respondesse, já inserisse aí na tua abordagem o seguinte: os cybercriminosos que são gabaritados, ou eles contam também com uma idiotice média das vítimas, entre as quais eu me incluo,
tem gente, por exemplo, que me liga para a rádio às vezes. Eu queria que você denunciasse um negócio. O que você quer que eu denuncie? Eu recebi aqui um torpedo do Silvio Santos, dizendo que eu tinha ganho R$1 milhão no baú e que eu tinha só que apertar, não sei o quê, falar não sei o quê. O cara vai, aperta, fala e tal. Eu recebo lá o dia inteiro mensagens das mais malucas, até para sair com a Angelina Jolie já veio mensagem. Quer sair com a Angelina Jolie? Clique aqui. Eu confesso, essa eu quase cliquei. Mas, quer dizer, o que é? É uma habilidade que está eu estou me referindo, claro, a esse tipo de crime cibernético, mas do varejo, né, do cidadão vulnerável, da sociedade, em última análise. Claro que o cara que vai invadir as informações da NASA ou do Pentágono e tal, outra coisa. Mas esse cotidiano, que é o que mexe com o dia a dia das pessoas. Sim. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de compartilhar informações. Eu não diria idiotice, né? Se falou muito aqui sobre a parte de conscientização. O que nós temos, primeiro, né? Ainda hoje, por incrível que pareça, o phishing, né, que é aquele e-mail que a gente não pediu, que traz coisas desse tipo, né? Veja aqui as fotos recentes da determinada pessoa, e a pessoa sai clicando, né? Eu estava vindo hoje de manhã e, coincidentemente, no rádio, o phishing que está rodando aí, está bombando, é da Receita Federal. Através daquele e-mail que eles estão mandando aí, você consegue alguma coisa diferente que a gente não está conseguindo acessando o site para baixar o aplicativo, né? Ou seja, as pessoas caem. Então, a gente chama hoje de engenharia social, mas a parte principal, ou a ferramenta principal, a arma principal que os engenheiros sociais, para quem não sabe, engenheiros sociais, na verdade é o fraudador, né? É uma especialidade. Ele utiliza de todas as técnicas, né? Tanto tecnologia, como aquele cara que liga, aquele cara que passa a conversa, né? E para roubar credencial ou para roubar informações, né? E aí, com fim objetivo, e independente, muitas vezes, do nível de conhecimento e de conscientização da pessoa que está sendo atacada. Por incrível que pareça, a gente ainda, né, voltando à conscientização, eu acho que vale a pena a gente voltar ao tema, porque, dentre as funções lá do banco, uma delas, né, que a gente tem é a parte do programa de conscientização. E, nesses anos aí, a gente descobriu o seguinte, na prática, né, rodando e conversando com as pessoas, que conscientizar, né, é você falar a mesma coisa várias vezes, diuturnamente. E, muitas vezes, você pega de surpresa que a pessoa fez aquilo. Muitas vezes, alguma coisa muito básica mesmo. E aí, de novo, independe das pessoas. Independe das pessoas. Então, a conscientização, eu estava até conversando, é uma coisa que a gente aprendeu, é um processo incansável. É um processo incansável. E braçal mesmo. E pior, né? Quem que vai sentar para assistir uma palestra de segurança daquela tradicional, né? Depois do almoço, vai dormir. Então, você tem que ser criativo para vender a ideia de segurança da informação, mas de uma forma agradável, que a pessoa acompanhe, né? E consiga absorver. Consiga absorver. Então, hoje, eu nem falo de educação e segurança da informação, mas é o que a gente persegue. Para a gente ter uma educação em segurança da informação, a gente precisa, primeiro, ter um processo de conscientização muito forte. A conscientização é eu saber o que eu posso ou não posso. Educação é eu já utilizar aquilo para que eu compartilhe com uma outra pessoa. E aí a gente vai mais longe, né? É uma coisa que a gente persegue, e a gente está nesse processo de conscientização e educação, que é o multiplicador de segurança da informação, que é a pessoa que vai falar de segurança da informação. Por quê, pessoal? O William falou muito bem, casos recentes aí de vazamento de informação que causam danos terríveis para as empresas. Tivemos casos, não precisa falar o nome, mas você tem perda financeira, você tem impacto à imagem, aquela base que vaza vai ser usada contra você para fraude ou contra os seus clientes, você perde cliente, aquela fraude a partir da base roubada vai gerar novamente um círculo vicioso. E recentemente a gente tem notado que pessoas, né, de cargos diretivos têm perdido o emprego. Ou seja, onde eu quero chegar? Segurança da informação não é responsabilidade só da área de segurança da informação. Tá? Ela está impactando. Quando a gente vê, né, não estamos nem falando dos riscos tradicionais, que é aquele risco da tua rede,
restrita à sua empresa, né? Eu estou falando, por exemplo, de um banco, que você tem uma rede, você tem um cliente acessando, e você tem que cuidar da segurança do seu cliente, de todas as formas, como bem dito, tecnologia, processo e conscientização, né? Para a tecnologia, o controle é tecnologia de segurança, para processo são regras, manuais, orientações, e para as pessoas é conscientização. Agora, vamos ter em mente que, né, esses são os 3 pilares de segurança da informação. Não adianta você ter as melhores tecnologias, não adianta você ter os processos mais perfeitos, porque são as pessoas que mantêm, criam processos, são as pessoas que mantêm, né, as tecnologias, né? Então, é o fator humano mesmo, é o fator humano. Eu acho que nós, como gestores, também temos que nos conscientizar e ter essa certeza. O fator humano é o que mantém a segurança da informação. E está na mão de todo mundo, não está só na nossa mão, não. Parece que há um fio condutor, né, entre os painéis desta manhã, tratando de segurança cibernética no plano global, né, e esta segurança cibernética que mexe com o cotidiano de cada um de nós, né? E esse fio condutor parece que é o foco na pessoa, né? O foco na pessoa e através de processos que a eduquem, que a condicionem. Nesse sentido, eu queria saber, William, o que a cartilha tem que a gente possa destacar com esse foco, o ser humano, a figura, esse protagonista que parece poder colocar em risco a segurança americana e, ao mesmo tempo, a tua conta no banco e o filme da Disney da tua filha. Fala para mim. Mas acho que Vanderlei respondeu muito bem essa pergunta, porque claramente, como já foi falado, cibersegurança não é somente tecnologia. Acho que foi muito interessante um anúncio que foi feito do chefe do Banco de Inglaterra, mais ou menos 3 meses atrás. Ele anunciou publicamente que estava contratando um psicólogo no seu time de cibersegurança. Eu pensei, parabéns, porque claramente com um psicólogo, com pessoas que são expertos em comunicações, se pode criar programas de comunicações bem diferentes, que acho que vão fazer entender pessoas aqui o problema, porque se vou ler somente um policy, somente um documento frio, um site de internet, vai ajudar, e claramente vai ajudar, é necessário um policy formal. Mas é mais importante tomar emoções de uma pessoa e depois eles vão recordar isso. Então, acho que Vanderlei falou muito bem da importância de comunicações e trabalhar com colegas fora do time de cibersegurança. Deixa eu perguntar aos 3. E aí, se a plateia quiser também participar, como a gente vai tentar acelerar aqui esse painel, fiquem à vontade mandando já as perguntas. Eu estava me referindo à coisa de uma cumplicidade inocente por parte da vítima em relação ao feito malévolo do seu algoz. É o cara que, por exemplo, como eu, vai lá e tecla que quer passear com a Angelina Jolie, está entregando os dados bancários e por aí vai. Mas há uma outra coisa que sempre me pergunto, e aí eu vou pedir que isso aqui fique entre nós. Lembra aquele episódio que até ensejou uma lei com o nome do episódio, que foi aquela moça linda que teve as fotos do no seu nome das coisas que ela ama, mas no seu nome do instrumento. Estou quase esquecendo os dois, mas era no pendrive, como é que chamava aquilo? Era no computador, enfim, vazou. A Dickman, né? Isso. Eu, naquela ocasião, lá na rádio, eu arrumei uma polêmica do dia, ou do minuto, como é a minha função, dizendo o seguinte: as pessoas hoje não sabem que qualquer coisa que elas colocarem em qualquer meio de difusão, por mais ridículo que seja, não estamos falando nem dos eletrodomésticos inteligentes, não estarão vulneráveis. Então, em outras palavras, se eu resolver mostrar meu fantástico corpo nu, porra, ou eu estou ignorando em que era eu vivo, ou eu vou querer que vocês vejam meu fantástico corpo nu de alguma forma. Eu acredito, se me permite... As pessoas não têm que reduzir um pouco esse hedonismo, não? Eu acredito que muita gente pensa que comigo não vai passar, né? Comigo não vai acontecer. Eu acho que no lado do e-commerce, né? Eu acho que o e-commerce cresce exponencialmente e tem muita gente que está utilizando pela primeira vez, né? Ou
com idade ou com pouca idade, 18 anos, todas as idades, está envolvido aí o modelo. Então, é responsabilidade, né, das empresas, sim, seguir essa parte aí de cartilhas, comunicações, termos e condições, e que, de uma certa forma, pode ser um pouco, não sei, talvez chato, talvez não tão interessante lê-lo, porém é importante, né, é relevante. A gente conversando ontem, putz, você já chegou a ler a cartilha, né, da Fiesp, você já chegou a ler os termos e condições do Mercado Livre, são coisas que ajudam você a ter uma tranquilidade na sua navegação, você trabalhar com segurança em um mundo que é um mundo real hoje, né? É o nosso mundo virtual, mas é a nossa realidade. E os novos entrantes, né? São aí, eu acho que, e assim nunca vai passar, nunca vai acontecer comigo. Eu acho que também. Galves, você já botou foto sua pelado na internet? Não, nem me atrevo. Não. O que você acha? As pessoas estão se expondo muito ao risco. De nenhuma forma. Ele usou a imagem de atravessar a rua e olhar para os dois lados. Que eu achei ótimo. Você usa a internet como se não fosse a Avenida Paulista sem sinal, né, de trânsito. É interessante. Tem um aspecto que nós falamos lá, né, que nessa linha aí, né, parece que muda, né? Antigamente, nossas mães falavam o seguinte: não abra a porta para pessoas estranhas, não converse com pessoas estranhas, né? É a mesma coisa. Tem um Snowden lá. Em dezembro de janeiro ele falou alguma coisa. Em dezembro de 2013, ele falou alguma coisa sobre que as nossas crianças, nossos jovens, eles nasceram e estão vivendo uma época que eles não têm a mínima noção de privacidade. Não tem ideia do que seja privacidade. Tá, ok? Então, a gente separa nas nossas palestras lá quem são, né, esses jovens, essas pessoas. São os nativos digitais que a gente fala. Já nasceram, né, teclando aí. Então, são criancinhas, você vê. E é verdade, né, não é simplesmente uma foto de uma criança de 2 anos teclando, né, no tablet, ou até menos. Então, qual é a característica desse pessoal um pouco aí, de 14, 15, 20 anos? Tratar com muita informação e, da mesma maneira, descartar, da mesma forma. Então, informação, aquele aspecto, o que é bom, o que eu tenho que proteger. Se eu não tenho noção de privacidade e eu descarto assim como eu acesso, então não tenho a visão. E aí se coloca o seguinte, que o não nativo digital, né, talvez eu também inclua, felizmente ou infelizmente, não, porque eu tenho trabalhado em tecnologia desde muito tempo atrás, mas o não nativo ele ficaria, né, com o dever de orientar os nativos nesses riscos, né, não atravesse a rua, não converse com estranhos. Mas muitas vezes você vê uma pessoa desse tipo que conhece menos que a garotada, conhece muito menos, expõe informações, né? E aí nós estamos falando de pessoas aí com 40, 50, 30 anos que abrem. Ou seja, a educação e a orientação é para os dois, é para os dois. As pessoas estão perdendo a noção de privacidade, é interessante, né? Desculpe. A tecnologia está forçando isso. Magnífica essa tua sacada, porque não é nem que elas estão perdendo, como você disse, a geração das minhas filhas, das caçulas, não tem a mínima ideia. Não sabe o que é isso, não é um valor que tenha figurado. Não é valor, não existe esse valor. Muito boa essa não existe esse valor. Noção Aliás, de privacidade. Quem tem filho pequeno aqui a gente fica desesperado querendo incutir isso nele, ele não sabe o que é isso. Tem uma história, só para fechar, me desculpe, um amigo meu chegou, uns 2 anos atrás, e veio falar para mim, poxa, minha filha, meu filho falou para mim sobre Deep Web. Eu falei, você sabe, ele não tem a mínima ideia. Eu falei muito rapidamente, ele ficou assustado. Né? Eu falei, olha, é bom você pelo menos orientar que ali, os aspectos ruins que tem ali, mas... E eu comecei a conversar sobre mídias e sobre o que você conhece, ele não conhecia nada. Aí ele até ficou assim, orgulhoso, eu nem participo desse negócio de mídia social. Eu falei, interessante, né? Eu não sei o que é pior. Você não participar e saber que está lá, porque alguém pôs informação sua lá, e você não está sabendo, ou você estar lá, né, contra a sua vontade, mas vendo o que estão pondo. Eu sei. Ou seja, não adianta nós não participarmos, porque nós não temos controle sobre as informações que colocam da gente lá. E se você não estiver lá, como é que você vai saber? Ou seja, é um outro aspecto, né, do risco. Né? E nós estamos falando aqui, pessoal, a gente fala de banco, de falar de segurança da porta para dentro e temos que falar da porta para fora. E dentro de casa, você tem que falar de segurança no que diz respeito ao seu ambiente de trabalho e para a sua família.
e você tem que saber. Você tem que saber, você tem que perguntar, você tem que acompanhar. Isso realmente é uma obrigação nossa. E para você saber acompanhar, você tem que conhecer onde estão passeando dentro da internet. Olha, o tema do nosso painel é como a segurança cibernética pode apoiar a estratégia e a competitividade dos setores produtivos. Eu queria propor que, nesses últimos 10 minutos, a gente concentrasse nesse aspecto mais empresarial, que é o tema que deu origem ao painel. Falamos agora de vários aspectos, mas também da vida cotidiana. Cadê Milani? Cadê? Está aí, Milani? Milani escreveu para mim algo que eu acho uma sentença absolutamente correta, que tem tudo a ver com o nosso evento aqui. Boechat, mostrar seu corpo nu na internet é um exemplo de cyberterrorismo. Muito bom. E olha que eu tenho malhado, hein, Milani? Não faz ideia o que era antes. Bom, eu vou pedir, então, que cada um dos nossos painelistas fale um pouco desse aspecto empresarial do mundo dos negócios à luz do nosso painel. Como a segurança cibernética pode apoiar a estratégia e a competitividade dos setores produtivos. E aí, só uma cerejinha, qual é a área mais vulnerável na avaliação de cada um de vocês hoje no mercado? Quer dizer, quem está mais vulnerável? Banco está vulnerável? Varejo está vulnerável? E eu quero ainda fazer perguntas aqui da plateia. Queria muita celeridade nas respostas, por favor. Vamos lá. Tá bom. Eu, pessoalmente, acho que em muitas grandes empresas, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior, faltam estratégias de cibersegurança. Então, se eu vou falar com um cliente, eu vou falar, quero ver sua estratégia de cibersegurança. Muitas vezes faltam esses documentos. Existem somente listas de tecnologias que eles vão comprar. E acredito que isso seja parte do problema, porque se não existe um documento estratégico de cibersegurança para a empresa, é claro que a cibersegurança não pode apoiar os negócios. Então, pessoalmente, acho que isso seja um primeiro passo muito importante que todas as empresas podem fazer. Outra coisa que acho que seja interessante é que algumas empresas ao exterior estão usando cibersegurança para vender mais. Por exemplo, Vodafone, na Inglaterra, está usando cibersegurança por demonstrar, por fazer publicidades, falando que eles têm a rede mais segura da Inglaterra. Então, acho que com uma boa estratégia de cibersegurança, que está veramente apoiando os negócios, que seja alinhado com os negócios, se pode usar cibersegurança para vender mais. Continuo nessa linha, concordo, e aí, recentemente, agora no Brasil, a gente tem o processo aí de compra garantida, né? Que também você, através de cibersegurança, você consegue garantir que você vai ter segurança naquela compra ou o seu dinheiro de volta. Então, acho que esse também é um ponto super positivo. E volto um pouquinho no que eu comentei inicialmente, eu acho que todo o processo de acesso, ele tem que ser facilitado. Então, se você tem que usar one-time password, você tem que estar com chaveiro, você tem que sempre atualizar sua máquina para ter um dispositivo que seja compatível com o mais atualizados, você tem que ter uma pergunta de segurança, que a pergunta de segurança às vezes é o nome do seu cachorro, mas o cachorro já morreu, você já tem outro, você não sabe se é o primeiro ou se é o segundo, você erra, você fica bloqueado, você tem que ligar, entrar em contato com a central. Então, todo esse processo de acesso, ele tem que ser facilitado, porque se cada fraude, cada modalidade, cada caso diferente que acontece, você colocar um step a mais no processo de segurança, você inviabiliza o uso e a pessoa se desinteressa e vai ou para o concorrente ou para uma loja física. Contanto que não me peço para dizer a data do aniversário da minha mulher, que eu sempre esqueço, Então, aí, como cada esporro. Galves, vai, é contigo. Okay. Rapidinho. A nossa visão é o seguinte, como banco. O banco, a essência, não dá para se falar num produto novo, um serviço novo na praça sem segurança. Então, a segurança está na essência dos produtos. Então, hoje, muito semelhante a muitos anos atrás, trabalhando em indústria telecom, você tinha uma avaliação específica de segurança para cada produto, o segurança embarcada. Então, hoje, o lançamento de um produto não tem como você não avaliar todas as possíveis vulnerabilidades, implementar mecanismos de proteção, fazer um acompanhamento e monitoramento, atuar tempestivamente em incidentes, manter uma base de lições aprendidas, PDCA em cima de regras, PDCA em cima de regras de monitoramento, ou seja, objetivando, né, amenizar o máximo possível perdas. Segurança
Segurança tem que ver o negócio realmente como cliente, tem que participar da construção do produto, do serviço, e o negócio tem que ver segurança como valor agregado. O negócio tem que procurar segurança. Quando você atinge esse aspecto, redução de perdas, e o negócio te procurar constantemente para que todos os produtos saiam realmente com a segurança necessária e desejada, você atingiu um objetivo de segurança na organização e atingiu o teu objetivo como área e o porquê dessa área existir na organização. Queria perguntar para o Fábio, da Sanuit. Fábio, cadê? Fábio. Já deram tua resposta, embora eu não tenha feito a pergunta do Fábio, só para vocês saberem como é tratado o golpe de compras não entregues e como, além da negativação no ML perante a lei, como a ML ajuda a vítima. Bom, isso está contemplado aqui pelas respostas, ok? Bom, temos também a pergunta do Cristiano Petroni, no que diz respeito ao pós-crime virtual, quais são, aproximadamente, os resultados de uma investigação por parte do banco, por exemplo? Ele pergunta também para o Mercado Livre. No pós-crime, qual é o resultado que vocês têm obtido aí nas investigações? O pós-crime, vamos ver se a gente entende. O pós-crime, nós estamos falando o que? Uma tentativa. A fraude. Aconteceu a fraude. Consumou a fraude. Vamos deixar bem claro que a fraude é sempre a partir, né, de uma máquina, de um acesso. Existe um monitoramento, né? Muito disso já é barrado, né? E quando há alguma coisa nova, você tem equipes de segurança que avaliam, né? É aí que você tem as lições aprendidas. Esse é o processo, é o PDCA. Esse é o PDCA. Então, existe uma ação efetiva de entendimento, né? E ação tempestiva em cima. Nossa, você falou o nome do autor da pergunta, é o Cristiano Petroni. Vai. Na parte de pós-crime, a gente, como foi comentado aqui pela manhã, a gente legalmente não tem muitas oportunidades, né? A gente acredita que como o Renato comentou, os processos legais aí na parte criminal poderiam ser revisados e aumentar um pouco aí as penalidades. Mas a gente segue a gente está com a presença aqui do nosso representante advogado criminal. A gente tem advogados parceiros, escritórios de criminalísticas, e quando a gente tem um crime, a gente vai assim até o fim, dentro das leis vigentes e conforme a gente pode atuar. A gente, apesar da crítica que eu conheci na parte da manhã dos colegas, a gente tem possibilidades de atuar, sim. É isso que você acha sim. Quando necessário também envolvimento. Você tem um aspecto técnico, aspecto jurídico, e você tem o envolvimento de várias pessoas e são chamadas de acordo com o necessário. Envolvimento, inclusive, até chegar à delegacia mesmo. A legislação hoje vocês consideram satisfatória? Não, como eu recém comentei, não. Não? Acho que não há necessidade de fazer uma revisão no que diz respeito, inclusive, a penas. Outro consenso aqui dos painéis, né? Inclusive no plano internacional. Vejam que os americanos estão trabalhando com uma legislação de 1996, não é isso? De louco, né? Para um mundo como esse. William, tem uma pergunta aqui. Quão efetivos, em termos de segurança, são os cofres de senhas tipo LastPass? Interessante. Então, acho que esse tools, esses utilities sejam úteis, e acho que sim, podem ser utilizados para organizar, arquivar suas passwords, mas claramente devem ser bem protegidos, com um password muito complicado. Mas acho também é importante falar que, por todos os sistemas importantes que eu pessoalmente uso, onde são disponíveis, uso Two-Factor Authentication. Então, existe claramente o password de base, esse pode ser arquivado em um utility como LastPass, mas também existe um sistema de forte autenticação que pode ser com meu smartphone, com token, e acho que esses sejam fundamentais por sistemas importantes. Mas concordo também com vocês, Anne, quando você falava de biometria, porque acho também novos sistemas estão começando a ser utilizados, e acho que um debate
dibattito sul futuro da senha é importante, porque claramente com todas as senhas que temos é muito, muito complicado lembrar e organizar essas senhas. Fernando Fonseca faz aqui uma pergunta muito boa, viu, para a gente compartilhar aqui, William. Pela manhã, os atacantes, quer dizer, os cybercriminosos, enfim, os que fazem ataques cibernéticos, foram supervalorizados e os usuários responsabilizados pela segurança. É a leitura do Fernando Fonseca. O que dizer das empresas que não protegem adequadamente os dados? Aí ele conclui aqui. A falta de uma legislação de privacidade e proteção de dados pessoais não deixa a maior parte das empresas negligentes? Isso não estimula os atacantes a seguirem esse caminho fácil? E aí faz uma ressalva. Empresas como bancos e o próprio Mercado Livre protegem os dados porque estes são ativos importantíssimos destas empresas. Mas o que dizer, por exemplo, de hotéis, editoras e outros mais? Locadoras. A gente tem aí grandes vulnerabilidades no mercado de dados, principalmente quando a gente fala de informações de cartão de crédito, né, que em comércios físicos como estes, elas são copiadas e armazenadas de forma totalmente não compliance com as regras de PCI. Então, a gente hoje preocupa, é um bom ponto, muito relevante para o processo. E no aspecto de segurança de dados do usuário, vai além, eu acho, que da importância do ativo dos dados. Eu acho que a gente está adequado com a lei vigente, né? Então, os dados, eles são, sim, sigilosos, porém, esses dados podem ser compartilhados de imediato através aí de ofícios ou necessidades legais. No lado do Mercado Livre, não somos tolerantes a nenhum tipo de atividade ilícita na nossa plataforma, como a gente sempre tem um exemplo, né? Se você tem um prédio, né, e você aluga o seu prédio para fins aí comerciais e um locador do seu prédio, ele está realizando uma atividade ilícita, né? Quando você fica ciente, você é informado dessa atividade que ele está executando ilícita, de imediato você vai retirá-lo ali do seu ambiente, né? Então, a gente trabalha dessa forma e de acordo com as regras vigentes. Okay. Bom, o mercado financeiro ele é fortemente fiscalizado, fortemente regulamentado, então, por princípio e por essência, nós temos que respeitar, atender os 3 princípios de segurança, confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação. Não temos como, a lei do sigilo bancário nos obriga. Não para tanto, realmente, esses princípios é uma questão diária, né, atendê-los. Porém, o que nós estamos vendo de mudança, né, esses princípios fazem parte, estão dentro, né, são os princípios básicos da ISO 27000, os profissionais de segurança da informação conhecem. O que nós estamos vendo a partir do Marco Civil da Internet, a lei Caroline Dickmann, nós estamos tendo princípios de segurança, né, e controles de segurança da informação sendo transportados para a legislação. Então, para o profissional de segurança da informação, já não basta conhecer e manter a ISO 27000. Ele agora tem também leis onde estão sendo refletidos esses controles da ISO 27000. E pela nossa experiência, pelo que a gente tem visto na Febraban e dentro do Bradesco, a cada novo PL relacionado a TI e SI, nós nos reunimos, a gente comenta, a gente discute e vê o que nos impacta. Inclusive, refletir esses aspectos legais em nossas normas de segurança. Ou seja, não temos que nos limitar mais às melhores práticas de segurança da informação. Agora é lei. Marco Civil é lei. Bom, a partir de agora, a gente está estourando o tempo, então eu vou apertar o pescoço de todo mundo para a gente só estourar 5 minutos. Quero fazer mais 2 perguntas da plateia. O William quer comentar essas abordagens? Acho que, tradicionalmente, quando se fala de cibersegurança, todo mundo, infelizmente, pensa nos bancos, grandes retailers online, e acho que seja muito importante que todos nós pensamos também nos nossos dados privados. Por exemplo, eu não quero compartilhar meu CPF com todo mundo.
Por quê? Porque meu CPF é um Unique Identifier. E com a simples busca em Google, se pode começar a recriar minha identidade digital. Então, acho que seja importante refletir não somente os dados que são dados financeiros, dados, por exemplo, de comércio eletrônico, mas também os dados pessoais. E também acho que não são todos os setores, não são somente os bancos, mas são todos os setores. Muitas empresas não pensam, não estão focalizadas sobre segredos corporativos, por exemplo. Dados seus executivos, onde moram, quanto ganham, planos estratégicos. Esses dados têm um valor muito, muito elevado para criminosos também. Então, é um problema que toca todas as empresas, em todos os setores. E acredito fortemente, em base à minha experiência também no exterior, que se pode aprender muito trabalhando com bancos, compartilhando informações, experiência no mundo bancário, com informações que vocês têm, com outros setores. E acho essa cross-pollination pode ajudar muito a situação. Bom, eu não tenho condições de encaminhar todas as perguntas, enfim, sobraram poucas, peço desculpas aos que não incluíram. Vou encerrar aqui com a pergunta da Vanessa, do Instituto de Computação da Unicamp, que remete um pouco a coisas já abordadas, mas tem aqui um final que ela diz: da mesma forma que é importante educar as pessoas sobre como usar os sistemas de computação com segurança, também é preciso adaptar e melhorar os sistemas para que se adequem aos comportamentos inseguros dos usuários. Os sistemas incorporarem essa realidade na sua formulação e na sua operação. Como vocês analisam tais comportamentos e os traduzem em possíveis melhorias tecnológicas, aí eu acrescentaria, nos sistemas de vocês especificamente? Também um bom ponto. Eu faço um exemplo com um caso prático. Não é normal a pessoa errar 5, 6 vezes o seu nome na hora que está digitando. Então, eu acho que esse tipo de comportamento deve ser monitorado. E eu aproveito aqui para fazer o meu encerramento também relacionado ao tema. Eu acho que o investimento hoje em mobile, o investimento em tecnologia, em redes neurais, em controles de comportamento, em controles biométricos para as empresas que querem crescer e trabalhar de forma segura no mercado é mandatório. Eu acho que esse caminho, esse exemplo, é o que todos temos que seguir para garantir aí todo um ecossistema seguro e os 7-1 ou 100-0 comentado pela manhã, na parte governamental, quando a gente passa isso para a parte empresarial, não é assim, é o oposto. Hoje, a grande maioria dos usuários, e a grande maioria mesmo, assim, mais de 99% dos usuários são usuários bons, são pessoas que são bem intencionadas, então a gente fala de uma minoria, e que tenta, aí, de certa forma, de fragilidades ou do lado dos usuários ou do lado das empresas, se aproveitar de brechas para ganhar algum tipo de vantagem de forma ilícita. Então, no nosso lado, no lado das empresas, quem está ganhando disparado são as empresas. Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Você concorda? Eu concordo, acho que eu complemento da seguinte forma, e aí que é o desafio diário. É claro que todos os bancos eles querem que os seus clientes utilizem mais o IB, utilize a ATM, utilize seus canais eletrônicos. Por outro lado, nós temos que garantir que aquela pessoa que está chegando ali é aquela pessoa. Então, existem dois momentos, o momento da identificação e o momento da autenticação. É nesse momento que nós temos que garantir, e a partir do momento que eu tenho essa certeza, você pode entrar, e aí é dentro que a gente tem que oferecer a melhor forma, a forma mais fácil, oferecer uma facilidade para que você volte mais vezes e use os recursos do banco. Mas a gente não pode abrir mão dessa necessidade, eu tenho que estar confortável, e aí na linha que o Zan falou, não é simplesmente aqueles elementos de autenticação, não é só senha, eu tenho que garantir que você é você. Então, tem uma série de recursos que nos possibilitam ter essa certeza. Na verdade, essa é a nossa visão, a visão do banco. William, o que você acha? Vamos voltar aqui à pergunta. Você acha que... Queria que você comentasse um pouco essa abordagem da Vanessa, do Instituto de Computação da Unicamp. É importante educar as pessoas como usar os sistemas de computação com segurança, mas é preciso, eu chamaria de educar os sistemas para lidar com uma realidade
de comportamentos inseguros por parte dos usuários. Como é que você vê este fato, como é o tratamento dado a esta realidade por parte das empresas? Eu acho que seja uma pergunta fantástica e acho que é importante também lembrar que cibersegurança é agora muito jovem. Nosso setor é jovem. Temos muito trabalho a fazer. E, outra vez, acho que seja fundamental a trabalhar com outras pessoas, com outras especialidades, por fazer sistemas mais seguros. Mas uma outra coisa que acho que seja importante é que vai acontecer. Vamos ser atacados. É importante ser pronto a responder quando vai acontecer. Ao exterior, estamos vendo um grande mercado de ciberseguros. Por quê? Porque, é claro, para muitas grandes empresas agora, que não se pode chegar a 100% de proteção. Então, um pouco percentual de risco que vai remaner vai ser transferido para uma companhia de ciberseguros. E acho que essa abordagem é industrial, é muito mais robusta e baseada sobre uma abordagem de risco que se usa em outras áreas. Então, acho que temos agora muito trabalho a fazer. Bom, eu quero agradecer aqui ao Luiz Afran. O Luiz está perguntando, a exposição demasiada pode causar problemas futuros para os jovens, sem que se deem conta de que vão crescer e as informações postadas hoje, enfim, veiculadas hoje, permanecerão sempre na rede. Ele abordava como lidar com esta realidade. E temos também o Rodolfo Guerra. Temos uma etapa a cumprir no comprovante cartorial virtual para colher a evidência do crime ou fraude. Então, comprovante cartorial virtual para poder colher a evidência do crime ou fraude. Hoje, pergunta ele, quantos cartórios possuem esse atendimento no Brasil? Alguém sabe? Quantos? Não? Não. Por que não são facilitadas tais evidências cartoriais fora do eixo Rio-São Paulo? Alguém tem essa resposta? Me pareceu muito boa, mas específica demais para os nossos painéis. Nota 0 para os 3 nesse quesito. Você pegou eles todos de uma vez só, viu, querido Rodolfo? Bom, Luiz, eu vou passar a pergunta para os painelistas para ver quem pode enviar essa resposta também, porque é mais conceitual, mais geral. Ok, te peço desculpas. Também foi a única que eu não consegui encaixar no tempo. Quero agradecer ao William, ao Luiz, ao José Vanderlei Galves pela participação nesse painel que discutiu como a segurança cibernética pode apoiar a estratégia e a competitividade dos setores produtivos. Temos um aviso importante do nosso mestre de cerimônia. Obrigado a todos. Agradecemos mais uma vez aos participantes deste painel e os convidamos para que ocupem os seus lugares na plateia. Continua conosco o moderador, Ricardo Boechat. Próximo painel fala do tema a importância da governança mundial da internet na proteção dos usuários e das empresas. A vinheta veio um pouco mais alto, porque depois do almoço eles acham que está todo mundo dormindo, então dá uma subidinha no som para assustar mesmo. Muito bem, neste painel nós trataremos da difícil missão da governança, considerando a internet com as suas ameaças sem fronteiras, mas a legislação com fronteiras bem definidas. Convidamos ao palco os debatedores Cássio Vecchiati, diretor do Departamento de Segurança da Fiesp, o DESEG, Demi Guettico, presidente do NIC.br, Núcleo de Informação e Coordenação do .br, Daniel Fink, gerente de relacionamento da ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Danilo Doneda, professor da Faculdade de Direito da UERJ e colaborador da Senacom MJ. Convidamos também Juliana Nolasco Ferreira, diretora executiva do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Passamos, então, a coordenação dos trabalhos ao moderador do painel, Ricardo Boechat. Este é o nosso último painel. Tentaremos, o que evidentemente é uma mentira, cumprir o horário. Então, não conseguiremos, estamos um pouquinho estourados, mas acho que está sendo muito produtivo.
Estou aprendendo muito aqui. Bom, a gente vai começar, o esquema vai ser o mesmo, o representante da Fiesp vai fazer uma pergunta aos painelistas e uma pequena introdução do tema em discussão. Depois, dependendo do andamento, a gente consegue incorporar perguntas da plateia, ok? Sorry, é o último para mim. Eu disse que é o último painel, não é o último, é porque é o último para mim. Eu daqui a pouco tenho que sair para ir apresentar o Jornal da Band. Aí eu disse, eu vou de moto, vou pegar uma moto, eu tenho um motoboy que me atende. Eu disse, conta isso que todo mundo vai achar que é piada, mas não é não. Daqui a pouco tem um motoboy aí para me pegar, para eu poder chegar no Morumbi a tempo. Bom, então, passo a palavra ao Cássio. Nós vamos discutir aqui a importância da governança mundial na internet, na proteção dos usuários e das empresas. Vamos lá, Cássio. Boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande. Nós vemos um público desse número já que nós, comparado a trabalhos que nós começamos em 1966, para poder motivar as pessoas com relação à importância da internet e o que isso viria adiante. E como nós falamos da diferença da morosidade da nossa aculturação, se a gente pode chamar, das necessidades em função da modernidade e da velocidade da internet, faço um exemplo com relação a um tema. Eu orientei um grupo de pós-graduação da administração uma vez sobre biometria. E o exemplo foi biometria bancária, em 2001. Hoje, nós temos a biometria bancária já acelerada. E eu tenho uma outra visão, que é pessoal, não sei se todos vão concordar, e isso já fica mais ou menos como colocado para a nossa discussão, que é o seguinte, eu quero crer que, principalmente com tocante às senhas, isso deve se resolver, espero que relativamente a curto prazo, porque com a biometria, nós vamos ter o reconhecimento não só do nosso polegar, como da nossa íris, como da nossa face, e daqui a pouco nós vamos ter a possibilidade de não ter mais senhas memoradas, de memorizar mais senhas. Eu mesmo tenho uma dúzia delas ou mais, às vezes fico parado para pensar qual é aquela daquele lugar, que é complicado, e a mudança disso é mais complicado, mas eu quero crer que a biometria trará esse evento. E enxergo uma internet, que também é uma opinião pessoal, depois eu quero ouvir o Demi com relação a isso, meu guru com relação a esse processo pioneiro de internet, que quando nós vamos ter um assistente na internet, então você vai chegar numa tela, hoje os televisores já reconhecem você, e o seu assistente vai te reconhecer e vai te suportar. Então isso deve minorar o problema de fraudes, pelo menos essas fraudes de esquecimento de senha, de mudança de senha, de roubo de senha, porque é você que será identificado. Muito bom. Nesses painéis todos que nós tivemos até hoje, nós vimos que há uma insatisfação com relação ao processo de legislação. E essa dinâmica, essa mudança, essa rapidez que nós temos com relação ao processo de necessidades, depois que a internet saiu do mundo acadêmico, do mundo militar, e passou ao comércio, à indústria, nós temos aí novas necessidades. Nós temos, além da multiplicação do uso, nós temos novas necessidades. E essas novas necessidades, naturalmente, fazem nós termos que ter uma governança da internet, que eu, pessoalmente, acho que nós sempre tivemos, mas tivemos restritamente, que agora ela está ampliada de uma forma mundial. Muito bom. Eu vou fazer uma comparação de governança da internet com o Marco Civil da Internet no Brasil, que é um processo que tem sido aceito nos fóruns mundiais, tem sido muito aceito nos fóruns mundiais, pela forma com que ele foi praticamente montado. Vou tentar passar rapidamente, porque esse é um tema que demoraria horas, dias, às vezes, para discutir, e nós vamos continuar discutindo, porque a regulamentação dessa lei ainda vai dar muito pano para a manga. E nós vamos ter muita discussão. Então, dentro desse processo, nós temos alguma coisa que começou já depois da implantação da internet
aberta, que eu vou chamar assim. Nós tivemos uma tentativa de legislação. Essa tentativa de legislação, podemos mencionar aí a Lei Azeredo, que, de 99, onde se achou que estava se criminalizando demais o tratamento da internet. Isso continua sendo discutido. E, no Comitê Gestor da Internet Brasil, que eu tenho a honra de participar, nós fomos centro de uma posição de discussão, de canalizar esse processo de discussão para ver o que se poderia fazer para continuar tendo a internet com o foco dela, ou seja, liberdade de informação, de um modo geral, e a participação de todos, não ser um negócio direcionado de cima para baixo. E aí, em 2009, nós conseguimos criar um processo que acabamos tendo, depois de muita discussão com a sociedade, no Comitê Gestor, que tem a representação de todos os segmentos, não digo uma constituição da internet, mas princípios. E esses princípios que acabariam norteando depois, de muito discutido isso com o Ministério da Justiça, com a Fundação Getúlio Vargas, etc., com muita discussão pública, com um processo que acabou caminhando para o Decreto 2126 de 2011, cujo relator foi o deputado Molon, e que isso, novamente, começou a ser discutido. Esse assunto deu uma brecada, porque o pessoal não concordava, e acabou tomando novo impulso quando o fator Snowden, que nós chamamos, apareceu. Então, quando o caso do Snowden veio, eu falei, bom, realmente temos que começar a pensar nisso. Dentro desse processo, tem o nosso decálogo, eu não vou ficar colocando todos os pontos, vou falar rapidamente aqui, mas que mostra quais são as necessidades que nós temos hoje para poder usar bem a internet. Então, falamos em liberdade, privacidade, direitos humanos, falamos em governança democrática e colaborativa, falamos em universalidade, tem que ser um processo universal, falamos em diversidade, isso não pode ser só de um grupo ou do outro, tem que ser diverso. Falamos que isso é uma necessidade de inovação. A inovação é uma coisa que acontece, saímos desse congresso aqui, já mudou tudo, o negócio está completamente diferente. A rede tem que ser neutra, você não tem aquela história que se fala, então você começa a receber muito trote no telefone, vai lá e corta a linha telefônica. Não é assim, é o meio, não é? Com isso, não manter a rede inimputável, não é? Criar sempre dentro dessa rede uma funcionalidade, segurança e estabilidade, seja um processo que permita interoperabilidade, e, com isso, temos que criar um processo legal e regulatório, que é um negócio muito complicado. Bom, isso, muito rapidamente, nós acabamos caminhando depois para a sanção de um arco civil, que foi publicado em 24/4, foi sancionado em 23/4/14, e entrou em vigor, então, no dia 23 de junho de 14, onde aí tem todos os processos que começou a procurar mostrar o que seria necessário para que a internet funcionasse e que nós pudéssemos, talvez, aprimorar o procedimento legal que hoje é tão necessária para que ela possa ser usada. Não é? Como fundamentos, então, básicos, quer dizer, nós temos que manter a liberdade de expressão, temos que ter o reconhecimento disso em escala mundial da rede. A rede é mundial, a rede não é brasileira, não é espanhola, não é americana, ela é mundial. Não é? Respeitar os direitos humanos, o desenvolvimento de personalidade, o exercício da cidadania nos meios digitais, manter a pluralidade e a diversidade, a abertura para que haja um processo colaborativo mútuo, isso não ficar preso por A, B ou C grupos, não é? E manter a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e manter a finalidade social da rede. A rede hoje é uma estrutura de muita gente e traz a informação mais aberta possível, não é tendenciosa, que muitas vezes ela é tendenciosa por muitos órgãos, e a rede tem que ser aberta até por causa dessa liberdade. Não é? Então, ainda mantendo os princípios que disciplinam o uso da internet no Brasil, era manter a garantia de liberdade de expressão e comunicação, né? Manifestação de pensamento, sempre nos termos da legislação. Manter a proteção de privacidade, está sendo muito discutido esse processo agora. Proteção de dados pessoais também, isso está sendo
muito discutido, e eu pergunto aqui, quem é que ainda não colocou o seu nome no Google? E quando colocou, qual foi a surpresa? Eu não coloquei nada lá, mas está lá. Então, o problema de proteção dos dados pessoais na forma da lei é um processo complicado. A preservação da garantia da neutralidade da rede, quer dizer, a rede não pode ser tomar partido de coisa nenhuma, né? E a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com padrões internacionais e com estímulo a boas práticas, não é? Continuando os princípios que disciplinam a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, a preservação da natureza participativa da rede, não é? A liberdade dos modelos de negócio promovidos na internet, não é? E demais princípios integrantes do ordenamento jurídico brasileiro, que isso é fundamental. Nós podemos continuar falando dos pontos que nós levantamos como princípios aqui de uma forma a tarde toda. O Boechat não vai deixar. Ele vai parar comigo rapidinho. Então, eu vou pular alguma coisa e vou deixar para o professor Demi, que ele é o grande mestre nesse processo, para levantar alguns pontos que eu acho que considerando que cabe a você fazer a pergunta geral para os painelistas, hein? Guarda uma parte aí para ele. Eu estou fazendo apenas a introdução. Você então, imagina, então depois como é que vai ser? Isso é a introdução do Depois processo. vou te pedir uma informação adicional, mas vamos lá, termina aí para a gente. Vamos lá. Não. Dentro desse processo, nós temos aí alguns pontos, e eu vou pular diretamente para os pontos das nossas questões em debate. Uma questão em debate que não ficou clara ainda no meu entender também é o problema da neutralidade da rede. Quer dizer, a rede é neutra, tem que ser neutra, não é? Tem que ter um tratamento isonômico para todo mundo, não pode tirar da recepção de alguns e privilegiar outros, não é? Apenas, como exceção, temos requisitos técnicos indispensáveis para que o serviço continue andando tranquilamente. E nós temos que seguir as regulamentações das exceções que deve ouvir o comitê gestor, que representa a sociedade, e a Anatel, não é? Outra questão é exatamente esse processo da proteção e guarda dos registros, da conexão e acesso das aplicações, os dados pessoais e comunicação privada. Isso tudo é um assunto que tem sido discutido não só nacionalmente como mundialmente, e ainda não chegamos a um texto que pudesse ser aceito para todos, para que nós pudéssemos chegar a fechar esse processo. E a responsabilidade dos danos decorrentes aos conteúdos gerados por terceiros e retirada dos conteúdos. Como é que vai ser retirado? O que a lei diz hoje? O que o Marco Civil já diz hoje com relação a isso? Hoje só pode ser retirado com ordem judicial, a menos que, como tem uma exceção, se você tem uma notificação, porque você tem uma exposição de casos de imagens pessoais, aí, críticas e cenas de nudez ou sexuais, aí, naturalmente, o bom senso acho que deve prevalecer e o provedor deve tirar esse processo do ar. Então, quais são os nossos próximos passos? E aí é que eu faço a minha pergunta, Boechat, para os panelistas. Quais são esses próximos passos para que nós possamos fazer uma regulamentação que venha atender à necessidade do bom uso da internet, mantendo a internet como eu chamo da maior ferramenta para o aumento da produtividade e da evolução do cidadão, né? Quer dizer, o que nós, os panelistas, acham aqui, os nossos companheiros acham, de o que seria a melhor condição? Quais seriam os próximos passos para que nós pudéssemos chegar nesse ponto, não é? Lembrando sempre que, nesse contexto de reforma, a governança é global. A governança não é nacional. Nós estamos usando um exemplo brasileiro que tem sido aceito, tem sido mais aceito no mundo, mas nós temos que lembrar que tem um assunto pontual, que é o problema da transição da supervisão dos Estados Unidos sobre a raiz da internet. Isso é um problema de administração. Hoje, os países já não concordam que isso seja só
administrado pelos Estados Unidos e tem que se passar isso para uma outra forma de administração, que também fica aqui o questionamento que é complicado. E isso tem sido seguido. Eu fiz essa comparação com o Marco Civil, porque o Brasil tem demonstrado e tem sido aceito como o melhor modelo de prática de governança multissetorial, que é o processo desenvolvido pelo Comitê Gestor, que é o Decálogo de Princípios, mais o Marco Civil. Então, isso é a colocação. Então, eu vou te pedir, Cássio, faz a pergunta para que os painelistas possam seguir o roteiro. Vamos lá. Que pergunta você gostaria de ver respondida na abertura do painel? Quais são os próximos passos que nós devemos fazer para que nós possamos ter um marco civil regulamentado e aceito dentro do princípio da internet? Professor Demi, por favor. Bom, Bate. boa tarde a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu tinha um PowerPoint, mas eu vou abrir mão do PowerPoint, porque acho que vai ficar muito longo. Então, eu vou tentar ir direto para o que o Cássio perguntou e colocar alguns comentários a mais em relação à governança da internet e algumas características da internet. Bom, primeiro, em relação ao modelo brasileiro, o comentário que eu faria é que nós tivemos bastante sorte nessa história de internet desde o começo, porque já na LGT, já na época do Sérgio Mota, foi definida a internet como algo que é descolado, é disjunto da estrutura de telecomunicações. Enquanto telecomunicações é algo muito bem regulado, tem 150 anos que uma organização na Suíça cuida dos padrões de telecomunicações, precisa de licenças, de espectro, como é que não é. Em cima dessa estrutura altamente regulada, com permissões e tudo mais, funciona uma estrutura não regulada, que foi reconhecida como não regulada logo no começo da internet brasileira, e era evidentemente reconhecida assim pela academia como um todo, mas isso gerou um mercado muito rico e gerou provedores rapidamente se espalhando por aí. Quer dizer, você não precisava de nenhuma licença para ser um provedor, não precisava de nenhuma licença para criar um serviço, um correio eletrônico, seja o que fosse. Então, acho que o primeiro ponto que o Brasil acertou na mão, né, foi ter identificado na internet um bicho diferente do bicho tradicional. E o segundo ponto, que também foi um acerto, na minha opinião, muito importante, foi que depois que o BR já estava funcionando, os acadêmicos já estavam usando a rede, já tínhamos a RNP no ar, etc. e tal, a Rede Nacional de Pesquisa, foi criado um comitê para, de alguma forma, dar estrutura em cima daquilo que era espontâneo e era, digamos, de alguma forma romântico, né, e acadêmico, que foi o comitê gestor. Então, em cima daquela estrutura que já estava rodando, do que tinha debaixo do BR, dos números IP que nós estávamos distribuindo e tudo mais, foi criado um comitê que vinha com representantes de diversos segmentos, diversas áreas. E a função desse comitê nunca foi gerar normas rígidas para nada, mas sim gerar recomendações, gerar orientações, tirar estatísticas da rede para ver para que lado a coisa vai, né? Informações para que o poder público, quando fosse o caso, tomasse as devidas medidas de uso e de benefício geral. Então, o comitê foi assim desde o começo, teve vários aperfeiçoamentos. Eu acho importante o aperfeiçoamento de 2003, 2004, quando a parte, digamos, da sociedade civil passou a ser eleita, quer dizer, ainda ficou mais representativo. Evidentemente, a essa altura a internet já crescia muito rapidamente. E eu acho que esse é um ponto que serve de exemplo para outras governanças que se queiram fazer sobre a área. Esse negócio de governança, eu vou fazer uma observação pedante aí, mas não resisto a ela. Quer dizer, a palavra cibernética, que está escrito lá, vem do grego kibernitiki, que é a mesma palavra de governética, ou governança. Então, a palavra cibernética significa governança. Foi criada por um cientista chamado Norbert Wiener, em 48, no MIT, para cuidar de controle de máquinas e homens, seres, né? Então, precisa tomar cuidado, porque dentro da cibernética está embutido controle, né? Porque governança é controle. Então, isso pode ter a ver com eletrônica, pode ter a ver com redes, mas, no fundo, nós estamos falando de governança. A governança da internet é algo muito amplo. Ela envolve aspectos
técnicos, né? Nomes e números para você poder distinguir um equipamento do outro, uma máquina da outra e tudo mais. Envolve como você trata conteúdo, se o conteúdo é aberto ou fechado, envolve como você trata usuários, envolve como você age sobre a rede, envolve eventuais estruturas legais. O primeiro ponto que o CG sempre defendeu também, e em parte é minha opinião também, é que muito pouca coisa em legislação é específica da rede. Tudo que você faz específico fica obsoleto. Então, é muito melhor você tratar, digamos, do aspecto organizacional da rede, e aí vem a palavra governança, do que tentar criar penalidades específicas para coisas que podem ter mudado completamente da noite para o dia. Esses exemplos são antigos, mas, por exemplo, certamente já houve muito vírus transmitido por disquete. Mas certamente não há nenhuma lei contra a transmissão de vírus por disquete, porque não é o disquete que é importante. Talvez o importante seja o vírus. Disquete ninguém mais tem, né? Não sei onde tem disquete por aí. Quando você fala em vírus, o vírus não precisa ir por rede, né? Os vírus que atacaram, teoricamente, as centrífugas do Irã vieram por pendrive. Não precisava ter rede nenhuma, quer dizer, podia instalar um vírus com equipamento de comunicação eletrônica. Então, tudo isso é um ambiente complexo e é muito fácil de a gente tentar sair pela tangente dizendo isso se deve aos problemas eletrônicos do mundo cibernético, etc. e tal, quando, na verdade, a maioria das coisas são comezinhas, são coisas do dia a dia. Vou dar um exemplo que não tem a ver, mas tem a ver com o nosso esquema de segurança. É muito prático você controlar tudo pela internet. Hoje nós conseguimos fazer quase tudo pela internet e, como o Cássio falou, em breve a televisão nos reconhece, a geladeira nos reconhece, a internet das coisas nos reconhece. Bom, isso, como tudo, né? Como diria o Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes, tá certo? Você pode ter o legume A e o legume B aí. Ou seja, você também está sujeito, está exposto seu íntimo, a sua privacidade, as suas ações estão expostas porque as máquinas te conhecem, a televisão te conhece, vai dizer, está querendo ver aquele programa da meia-noite e meia, etc. e tal, já vou botar no canal certo. Isso pode ser que tenha uma visita na sala e você não quer, eventualmente, que a visita saiba que você faz determinada audiência específica de um programa. Mas a TV pode não prestar atenção nisso. Um outro ponto na área de segurança empresarial que eu acho importante é o seguinte, quer dizer, todas as empresas tinham bases de dados importantes. A base de dados da Receita, a base de dados dos bancos, eram bases que estavam dentro de um prédio, né, do data center, usados por 500 indivíduos que tinham senha, alguns com senha mais poderosa, outros com senha menos poderosa. Havia o risco humano da informação vazar, havia vários riscos desse tipo. Mas esse ambiente de 500, se fosse controlado e de lá tivéssemos, digamos, 20 mal intencionados, você tinha um risco específico. Na hora que você põe esse sistema na internet, simplesmente transferindo esse sistema para uma conexão à internet, sem tomar outras precauções, quer dizer, em vez de ser 500 indivíduos tentando quebrar uma senha, 20, porque eu falei que os outros eram decentes, 20 indivíduos mal intencionados, você tem provavelmente 2 bilhões de indivíduos tentando quebrar a senha. Então, qualquer exposição em um sistema crítico à internet tem que ser feito com extremo cuidado, senão você vai ficar lamentando o leite derramado. Então, isso é uma outra coisa fundamental. Eu não vou me estender para deixar espaço para as perguntas, mas quero comentar mais 2 ou 3 coisas. Quer dizer, como tudo na internet, a internet não tem um centro, não tem um ponto de desliga, é uma rede cooperativa que foi montada espontaneamente por todos que quiseram participar dela. Então, ela não tem uma governança local crítica. Como bem falou o Cássio, não existe a internet do Brasil. O próprio comitê gestor chama-se Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, por quê? Porque existe a internet no Brasil, mas ela não é do Brasil. Então, tudo que você faz precisa ser visto no geral. Vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente no Brasil, na área de spam. Uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, spam era a maior praga, e foi praga, e ainda é praga em vários setores, mas era uma praga mais intensa no passado. O Comitê Gestor resolveu dar uma estudada no spam brasileiro, porque nós somos, em geral, na economia mundial, alguma coisa como 8, 9, 10, essa é a posição brasileira nas coisas em geral. Nos spam nós éramos segundo e chegamos a bater primeiro, né? Quer dizer, do ponto de vista mundial, quem olhava o Brasil emanava spam, era uma emanação de spam saída do país para o mundo inteiro. Esse pessoal aí não tem outra coisa que fazer na vida e ficar jogando spam para todo mundo. Então, vamos estudar o que era a razão desse spam. Nós descobrimos que o spam que saía do Brasil era em chinês, ou em outras línguas orientais. É estranho, quer dizer, apesar que tem o pessoal da Liberdade e tal, não tem tanta gente para gerar tanto spam quando botar a gente pelo lugar do mundo. Então, ficou claro que nós estávamos sendo usados como mulas, quer dizer, o pessoal enviava um e-mail para cá, o e-mail batia numa máquina desprotegida de um brasileiro de boa fé, aquela máquina não tinha o que fazer, estava ociosa, multiplicava o e-mail por 1.000, 10.000, 100.000, mandava de volta. Então,
o sujeito mandava um, voltavam 100 mil, 10 mil. Com isso, nós viramos um grande produtor de spam mundial sem saber. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma campanha grande, CG, a Anatel, as operadoras, os provedores, para fechar uma determinada porta, que pode ser outra discussão sobre neutralidade, mas não vou entrar nesse momento agora, uma porta chamada Porta 25, que é explorável por um cara mal intencionado. É uma porta padrão da internet, existe desde o começo. Você pede para uma máquina, dizer, estou ocupado, aí passa esse e-mail para mim, pela Porta 25, ela fala, tudo bem, estou disponível, vou passar. Então, era uma situação, digamos, ingênua, original da internet. E nós achamos que era bom avisar para fechar. Não é uma lei, ninguém mandou fechar. Bom, nós passamos a 25º em spam, que é muito melhor que a média brasileira. Bom, será que resolveu o spam mundial? Não, certamente não resolveu o spam mundial. Mas nós fizemos nossa parte. Então, acho que o importante é cada um saber que nós não vamos resolver nada. Mas se nós fizermos a nossa parte e cada um for juntando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, vai dar certo. Nós tivemos uma apresentação do rapaz da SaferNet no CG que deu um exemplo, que ao mesmo tempo é um exemplo e um contra-exemplo. Ele falou, olha, no Brasil, o conteúdo de pedofilia e de exploração infantil, 80% estava hospedado no Brasil. A gente fez uma enorme campanha, foi atrás dos provedores, os provedores colaboraram, etc. e tal. Hoje, 0,1% está hospedado no Brasil. Bom, isso o que significa? Limpamos nossas máquinas. Isso não quer dizer que diminuiu ou aumentou, talvez o pessoal daqui está acessando lá fora. Provavelmente, certamente. Mas nós fizemos a nossa parte. Então, quer dizer, isso não resolveu o problema de pedofilia, nem de imagens estranhas, é nada disso. Mas a nossa parte foi feita. Então, acho que na segurança o que nós temos que ter em mente é isso. A gente tem que tentar colaborar, todos os setores juntos, todo mundo transmitindo, recolhendo informação. Não há uma base central disso, não há um núcleo central onde a informação está encastelada e protegida, mas uma ação conjunta de todos nessa área pode gerar uma situação boa. Vou terminar com 3 pontos do caso do Marco Civil, só para falar muito rapidamente. A ideia do Marco Civil foi proteger a internet como ela era originalmente. Proteger do quê? Proteger de ataques que, por vários motivos, podem vir de vários setores. Por exemplo, um setor comercial pode resolver vender uma internet como se fosse um jardim murado. Um jardim murado é um jardim onde não crescem plantas novas, só crescem as que estão lá dentro. Então, por exemplo, a internet, o Twitter saiu do nada, o WhatsApp saiu ninguém sabia que de repente aparece. Quer dizer, na internet é fundamental que exista a possibilidade de inovação. Então, nós queremos proteger a internet contra ela se transformar num jardim murado, porque quem estiver dentro desse jardim murado não está enxergando a possibilidade. Pior, os empreendedores brasileiros não terão como lançar produtos se eles não passam pela grade desse jardim murado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o empreendedor brasileiro tem que saber qual é o risco que ele tem na rede. Se um fabricante de facas é culpado por todos os esfaqueamentos que tem no Brasil, ninguém vai fabricar facas. Então, é importante que o intermediário seja preservado e a responsabilização seja do verdadeiro culpado. Então, o Marco Civil não exime ninguém de culpa. Ele busca o culpado correto e não o que é mais facilmente encontrável. Então, não é o fabricante de automóvel que é responsável pelo sujeito dirigir bêbado, e nem o fabricante de uísque. Temos que encontrar o sujeito que de fato é o culpado. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, nessa região de privacidade, é o seguinte: a internet, ao contrário do que parece, é uma rede de extremo controle. Tudo que você faz na internet tem que ser autorizado por alguém. O seu IP tem que ser aceito pelo servidor, o gerador de streaming tem que saber que você existe, tem que ter banda, não pode estar na lista negra de IPs. Quer dizer, tudo que você faz, de alguma forma, é monitorado. Então, o que o Marco Civil falou, olha, quem recolhe coisas aí, só porque ele pode recolher porque está no meio do caminho, ele tem que se restringir a recolher aquilo que é específico da transação que ele faz. Ele está vendendo um livro, tudo bem que você pergunte o endereço dele. Você é um provedor de acesso? Bom, você não precisa saber se ele vai comprar livro ou vai assistir filme. Então, cada ator na cadeia tem o seu papel. Eu acho que essas 3 coisas são o pilar do Marco Civil, que a gente espera que sejam, digamos, muito úteis para manter a internet como ela foi até hoje e continuar crescendo. Muito bom. Eu vou repetir novamente a pergunta que nós fizemos para os demais panelistas falarem que... Todas as razões do mundo para iniciar as respostas. Concorda, professor? Perfeitamente. Então, diante do consenso do reconhecimento dele, faz a pergunta para a pessoa. Pergunta a você, o que você acha, quais seriam os próximos passos mais importantes para que essa nossa regulamentação da legislação pudesse vir efetivamente a contribuir para a internet brasileira e mundial?
Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu fiquei com a responsabilidade agora de responder a pergunta que é extremamente complexa, mas eu vou colocar alguns pontos endereçando uma resposta à sua pergunta e colocar, eu vou desistir também na minha apresentação, acho que ela não faz mais sentido agora. E colocando alguns pontos que eu acho que, para a gente olhar quais seriam os próximos passos, a gente tem que olhar um pouquinho numa perspectiva histórica desse processo. E como o Brasil se insere nisso. Que aí a gente falou muito em 7-1, 100-0, eu acho que o Brasil está ganhando o Mundial, eu diria. Talvez eu seja muito otimista, mas eu vejo que a gente está realmente servindo de exemplo para o mundo inteiro, dentro da perspectiva de governança na internet e da própria regulação. Então, quando a gente fala em próximos passos, eu acho que a gente tem dado um grande, quando fala próximo passo, de uma perspectiva de regulamentação e de regulação, o fato da gente abrir uma consulta pública para debater a regulamentação do Marco Civil da Internet, o próprio processo que o Marco Civil da Internet foi construído, e agora uma consulta, um debate público em torno de um anteprojeto de lei de dados pessoais, isso é um grande passo que a gente tem para chegar no modelo ideal de regulação e regulamentação. Porque você não só escuta diversos setores da sociedade, diversos atores, e você torna o governo permeável aos argumentos dessa sociedade. E, claro, a gente não pode falar de uma perspectiva de internet brasileira, mas a gente pode falar de uma perspectiva de internet no Brasil e qual internet a gente quer para o Brasil. Então, essa escuta da sociedade... Então, hoje se encerra a consulta da regulamentação do Marco Civil da Internet. A gente tem até o dia 31 de abril, para poder falar sobre o... 30 de abril, para falar sobre o APL de dados pessoais. Eu acho que a gente tem uma chance de ouro para caminhar como um próximo passo de uma governança mais participativa, mais democrática. Acho que um próprio ponto que você colocou, que é um desafio que a gente tem, como todos os estados, eles têm igual peso nessa governança, que também é um desafio, e isso é alvo de discussão de diversos fóruns e várias instâncias mundiais. Então, como a gente divide esse poder sobre a raiz da internet, mas sobre as várias camadas que regulamentam a internet, também isso é um outro desafio. E eu acho que a criação dos diversos fóruns e o fortalecimento desses fóruns de discussão, ele é um passo excelente para não só escutar a sociedade brasileira, mas o entendimento de que a internet ela é global, ela é mundial, e vários estados têm, enfim, a sua parte e sua responsabilidade em relação a isso. Cabe ao Brasil, como o professor Demi falou, a gente precisa fazer a nossa parte. E eu acho que a gente tem feito muito bem. Então, eu acho que... Posso ir para minha... Assim, colocando alguns pontos? Tá. Então, maravilha. Eu vou ser bem breve. Eu queria propor um olhar para a governança da internet, essa governança internacional da internet, de uma perspectiva histórica e de uma perspectiva de evolução também. Os desafios eu acabei falando aqui, mas quando a gente olha para a história da governança e da regulação da internet e a própria evolução, a gente vê como o Brasil ele tem trazido propostas muito inovadoras nesse sentido. Então, se a gente olhar um pouco da governança na internet, desde o princípio da internet, da forma como ela se conformou no mundo, nos Estados Unidos, enfim, no primeiro momento, a gente tem a governança na internet dentro de uma perspectiva muito restrita. Então, ela olhava para a gestão e operação de uma estrutura lógica da internet. Então, a preocupação, nesse momento, é a coordenação da arquitetura física da rede. Conforme o uso da internet ela se amplia, a internet ela deixa de ser uma rede exclusiva de pesquisa, você passa a ter mais necessidades para esse processo de governança. E, na década de 90, esse processo de governança ele passa a ser de uma instituição privada. Então, você, de certa forma, retira o Estado norte-americano da perspectiva da governança na internet e passa isso para a perspectiva da iniciativa privada. Mas a gente tem um terceiro momento, eu diria, da governança da internet, que é a internacionalização do uso. A gente tem a ampliação do uso da internet e se começa a discutir que a internet ela precisa ser, a governança da internet ela precisa envolver múltiplos atores, porque ela é complexa demais para ficar só na mão da iniciativa privada, não incluindo uma perspectiva mais múltipla e mais global. E, a partir daí, a gente vê o crescimento de diversas instituições, como a própria ICANN, a gente tem o IGF, que é o Fórum de Governança da Internet, que é um fórum importantíssimo para essa discussão, e outros fóruns. O tema da governança da internet passa a ser um tema a ser discutido na Cúpula Mundial da Informação. Então, a gente tem uma amplitude de atores discutindo isso, um crescimento da importância de se criar um debate em torno de governança na internet.
E aí, sem ser redundante, mas a gente vê que qual o reflexo disso no Brasil, que é a própria também a criação, por meio de portaria interministerial, do Comitê Gestor da Internet. Um comitê que é multi-atores, múltiplos atores, multi-stakeholder. Essa palavra sempre tem uma dificuldade de como traduzi-la, mas a ação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, ela tem sido observada com muito bons olhos pelo mundo inteiro, com a perspectiva e, claro, uma tentativa, e eu acho que com muito sucesso no Brasil, de incluir diversos setores da sociedade, empresas, sociedade civil, para discutir coordenação, a gestão da internet no Brasil, recomendar padrões, e, em 2009, a publicação, como o Cássio já apresentou, dos princípios para a governança da internet no Brasil, que são retomados novamente no Marco Civil da Internet, que são retomados no discurso da presidenta Dilma, quando ela vai na ONU falar, enfim, depois dos vazamentos que o Snowden fez sobre a questão da internet e governança da internet no Brasil. Então, esses princípios eles são essenciais para qualquer debate que a gente queira fazer dentro do Brasil sobre governança na internet. Traçando um paralelo bem rápido para, enfim, falar um pouquinho mais de Marco Civil, sobre regulação da internet. A gente tem um processo parecido em regulação da internet, que a gente tem, no princípio da internet, uma defesa por uma não regulação da internet. Então, se a gente pegar a Declaração de Independência do Cyberespaço, que o John Perry Barrow fez, existe uma defesa, e outros, enfim, havia outros defensores, sobre, não, a internet não deve ser regulada. E muito da argumentação que tinha nesse momento é que a internet era um espaço separado do espaço físico. E os governantes que são eleitos no espaço físico não tinham sido eleitos por esses, enfim, atores do cyberespaço. Logo, eles não teriam como versar regras, procedimentos, normas para o cyberespaço. Isso foi muito discutido posteriormente, porque, conforme o uso da internet se massificou e se complexificou, novos conflitos surgiram, e, para isso, novas normas precisaram ser desenhadas e leis implementadas para lidar com esses conflitos. Tem também uma argumentação do Lawrence Lessig, que ele fala que, na ausência de uma regulação específica, a própria arquitetura, então, o próprio código, regularia a internet. Então, haveria uma regulação, mas ela não seria uma regulação estatal. A partir daí, dessa discussão de uma ausência de regulação, a gente passa para um segundo momento, que é uma discussão muito intensa sobre a criação de novos tipos penais. A gente vê o reflexo disso no Brasil, que foi toda a discussão da lei, que foi, enfim, comumente chamada de Lei Azeredo, que posteriormente passou por um processo e virou a Lei Carolina Dickmann. E a gente tem um terceiro momento, que é uma contra-argumentação contra a criação de novos tipos penais para regular a internet, precisamos garantir direitos antes de criar novos tipos penais. E precisamos buscar um equilíbrio, que é um equilíbrio dificílimo, que entra assim, como eu não saberia dizer qual é o próximo passo para a gente chegar nesse equilíbrio, que é como que, ao mesmo tempo, a gente garante direitos para os cidadãos e, ao mesmo tempo, a gente promove a inovação da internet, que é muito na linha do que o professor Demi falou. A resposta que a gente teve no Brasil para esse difícil equilíbrio, para esse desafio gigantesco, foi o Marco Civil da Internet. Então, a gente tinha um debate muito grande em relação à criação de novos tipos penais. A gente tem, a princípio, uma argumentação muito forte: precisamos nos alinhar com a Convenção de Budapeste, precisamos proteger nossos cidadãos. Depois vem uma contra-argumentação: precisamos garantir direitos. E um terceiro momento, que foi muito após as revelações do Snowden, que foi: precisamos proteger também a soberania nacional. Por fim, eu acho que, colocando a resposta que a gente tem no Brasil, a gente tem hoje em dia um Marco Civil da Internet, que foi uma resposta, foi uma demanda da sociedade civil ao governo. O governo foi permeável a esse argumento. Hoje em dia, a gente tem um debate aberto em relação à privacidade. Então, a gente tem um anteprojeto de lei de dados pessoais sendo discutido. E a gente tem também, semana passada, foi aprovada a criação de uma relatoria especial para direito à privacidade no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que quem teve a liderança em toda essa discussão foi o Brasil junto com a Alemanha. Então, eu diria que, em termos de governança da internet, e aí, claro, temos muitos desafios pela frente, mas eu diria que o Brasil está batendo um bolão. Bom, parabéns. Quem eu quero ver bater um bolão agora são os dois últimos painelistas, porque o tempo está completamente sambado. Bom, Daniel e Danilo, quem é que pode
pegar o touro à unha e começar a responder. Vocês são os dois últimos, por favor. Ok. Muito rapidamente, então, por ordem alfabética. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel, eu faço parte da ICANN, que é a organização da internet, a corporação da internet para atribuição de nomes e números. Parece um nome complicado, mas o que a ICANN faz, basicamente, é muito simples, né? Apesar de ser bastante técnico. A ICANN é responsável por manter os identificadores únicos da internet, ou seja, nomes e números, né? Então, a internet é uma rede de redes, né? São várias redes interconectadas, milhões de aplicações, mas o que mantém a internet única, eu acho que o Demi bem colocou, isso é um bem a ser preservado, né? É o fato de que a internet no Brasil está diretamente conectada com a internet na China e em todos os outros países. Então, esse é uma missão que a ICANN procura preservar, né, gerenciando esses identificadores únicos, que cada máquina na internet tem um único número IP e que cada website tenha um nome específico e quando o usuário quiser acessar aquele site, ele vá para o lugar certo. Então, essa é uma missão que a ICANN tem, com compromisso público, com a comunidade global, e ela é gerida dessa forma, pelos membros multissetoriais, de múltiplos setores, né, os multi-stakeholders. Então, a ICANN é uma dessas organizações que o Demi comentou também, um dos seres diferentes que apareceram para coordenar a internet, e as decisões são tomadas, então, do bottom-up, de baixo para cima, e pelos próprios membros da comunidade. Existem desafios, claro, existem necessidades de se coordenar aspectos de segurança, estabilidade, resiliência da internet. A ICANN possui uma equipe específica para isso, uma equipe que procura colaborar. Muito do que foi comentado hoje de manhã também, um exemplo, né, trazido pelo general Carvalho, e, através da cooperação muito próxima do CERT-BR também, o enfoque em treinamento, em confiança, em estabelecimento de conexões pessoais entre pessoas que querem preservar esse meio, é algo muito importante, isso é muito presente em todas as reuniões da ICANN. A ICANN é muito visível também. São 3 reuniões por ano, e a 53ª está acontecendo agora, vai acontecer agora em Buenos Aires, em junho. Todos estão convidados a participar. A participação na ICANN é aberta a todos, não há nenhum membership para isso, né? E como a reunião vai acontecer aqui bem próximo, até gostaria de deixar esse convite para os senhores. Na verdade, a ICANN foi criada em 98, muito parecido com o que aconteceu no Brasil. A internet veio, claro, do meio acadêmico, e o governo americano, então, em 98, decidiu criar uma empresa para gerenciar os nomes e números da internet, coisas que antes eram feitas, digamos assim, à mão, né, por uma pessoa, amigo do Demi, inclusive, né, mas como a internet cresceu substancialmente, isso tornou-se necessário criar uma organização global para coordenar isso. Não vou entrar em detalhes, mas houve um processo, né, desde da incubação da internet no meio acadêmico norte-americano até a composição da ICANN, que é uma empresa coordenada pela comunidade global, né, mas restava um último ponto, e até respondendo a pergunta do Cássio, um último ponto que o governo americano ainda mantinha como uma espécie de custódia do processo multissetorial que acontecia na ICANN. Era uma última decisão a respeito das mudanças a serem feitas nos servidores raiz da internet. Uma vez decidida pela comunidade multissetorial na ICANN, o governo americano precisava dar um ok para que aquelas mudanças fossem implementadas. E essa é a transição da função de custódia da custódia da administração das funções AIANA, que o governo americano, no ano passado, decidiu transferir para a comunidade internacional. Então, esse é um próximo passo muito importante, que vai ser discutido a proposta final na reunião de Buenos Aires deste ano, e que, em setembro, então, quando termina o contrato do governo dos Estados Unidos com a ICANN, uma proposta será analisada, que está sendo desenvolvida pela comunidade, inclusive o Demi faz parte, junto com mais outros 2 brasileiros, né, desse comitê de transição que está
elaborando essa proposta em conjunto com 3 áreas, a comunidade de nomes, a comunidade de números e a comunidade de protocolos. E esse vai ser um grande passo, né, para a gestão multissetorial global da rede, independente de qualquer outro país. Essa é uma condição do governo norte-americano, que isso não seja, digamos assim, não tenha influência de um único Estado ou grupo, né, mas sim que seja legitimamente coordenado pelas múltiplas partes de todas as partes do mundo. Obrigado. Danilo. Obrigado, boa tarde. Se puder, eu não vou abrir a mão da apresentação, não, vai ser bem rápido. Estou com ela pronta aí? Bom, agradeço a presença aqui e, juntamente com a pequena apresentação, vou procurar responder as perguntas do Cássio referente aos próximos passos. E o tema que eu queria tratar... seria algo que a gente pode chamar de governança da privacidade no ciberespaço. Isso é, juntando o tema da proteção à privacidade, como verifiquei, foi tratado e retratado, foi bastante debatido aqui em praticamente todos os painéis anteriores, e o tema da governança, que é próprio do nosso painel. Tem um controle aí? Volta 2, por favor. Um atrás, por favor. Esse tema vem sendo tratado ao mesmo tempo que, provavelmente, como praticamente todos vocês sabem, o Ministério da Justiça colocou em debate um anteprojeto de lei sobre proteção de dados pessoais disponível. Pode passar um, por favor. No endereço que, se tudo der certo, daqui a pouco vai aparecer aí, disponível a toda a sociedade para participar, debater e ajudar o Ministério a propor um anteprojeto que possa ser levado ao Congresso com uma proposta unificada do governo federal sobre proteção de dados pessoais. Qual que é o cenário que motivou o Ministério a fazer a proposta? Hoje em dia, 101 países no mundo possuem leis gerais de proteção de dados. O Brasil não possui uma lei nesse sentido. Ele não possui uma legislação nesse sentido e, muito embora alguns temas de privacidade e proteção de dados pessoais sejam endereçados, sejam abordados por outras peças legislativas, o Marco Civil da Internet, por exemplo, é uma delas, só que lembre, o Marco Civil da Internet não é uma lei de proteção de dados, ele não é uma lei geral de proteção de dados. Ele somente trata de alguns aspectos de proteção de dados na internet e nem todos os artigos do Marco Civil têm natureza protetiva em relação a dados pessoais. Alguns deles, alguém pode imaginar quais sejam, inclusive, sob certo ponto de vista, podem até aumentar um certo nível de risco sobre a exposição de alguns dados. As normas gerais de proteção de dados são normas que são baseadas na ideia de que há uma demanda da sociedade por privacidade, mas não somente por privacidade, no sentido de que os dados pessoais, sendo tratados hoje em dia de forma massificada, podem, de certa forma, macular noções caras a liberdades fundamentais, como a igualdade, como a autodeterminação, como a liberdade. Hoje em dia, sem controle do cidadão sobre seus próprios dados pessoais, não ocorrem potenciais riscos somente à sua privacidade, mas riscos de discriminação, riscos da pessoa ser julgada sob falsa luz, a diminuição de chances da sociedade, enfim, é um problema. O Benjamin Constant falava, né, que a liberdade dos antigos é diferente da liberdade dos modernos. E talvez hoje a liberdade de nós, contemporâneos, nem somente modernos, seja muito, de certa forma, induzida pelo grau de comprometimento e de controle que nós tenhamos sobre nossos próprios dados. A proposta última do anteprojeto é proporcionar um mínimo de controle do cidadão para que ele possa exercer essa liberdade, diminuindo a simetria informacional entre o cidadão e aqueles que tratam os dados pessoais, que eventualmente pode ter uma dose desproporcional de poder sobre aquele que é sujeito do tratamento. Tratando da proteção de dados pessoais sobre essa ótica da liberdade, do controle do poder, nós podemos colocar nos devidos eixos a questão do tratamento da informação pelo sistema jurídico.
as regras de acesso à informação nos dizem que a transparência é um atributo daqueles que deve ser obedecido por aqueles que detêm um poder em relação a outras pessoas. A Lei de Acesso à Informação, a Constituição Federal, está aí para dizer que a transparência é diretamente proporcional ao poder. Por outro lado, a privacidade deve ser inversamente proporcional ao poder, e o cidadão é aquele que menos detém poder no momento em que ele, muitas vezes, é sujeito a decisões baseadas no tratamento de seus dados, sem saber que elas ocorreram, sem saber os critérios sobre os quais elas ocorreram, sem, muitas vezes, poder corrigir dados que estejam errados ao seu respeito. Portanto, se, por um lado, a transparência dá poderes para o cidadão acessar a informação, o direito ao acesso à informação, a privacidade, a proteção de dados deve dar instrumentos para o cidadão controlar o fluxo sobre seus próprios dados pessoais. E não digo aqui somente restringir, não meramente restringir, porque hoje em dia, muitas vezes, a restrição, a exclusão do tratamento de um dado pessoal não é uma opção razoável para muitos de nós, em muitas circunstâncias. O que nós queremos, mais que tudo, em tantas circunstâncias, é saber que nossos dados são tratados, por quem, com qual finalidade, poder ter acesso aos dados, corrigi-los, evitar que algum abuso seja feito com ele e, eventualmente, evitar que alguns dados, em determinadas circunstâncias, sejam utilizados por pessoas em quem não confiemos e que não têm legitimidade para tratá-los. Nesse sentido, o que faz esse unicórnio? O que fundamenta a proteção de dados? A proteção à privacidade? Eu diria que hoje talvez é menos a proteção à privacidade do que esse eixo maior do controle da liberdade. O unicórnio não ser mitológico, a privacidade, apesar de não ser mitológica, é um conceito altamente subjetivo. O que é privacidade para mim pode ser diferente do que seja para o Boechat, pode ser diferente do que seja para uma pessoa em outro país, em outra cultura, e certamente é diferente do que era em outras épocas. É difícil tratar juridicamente, objetivamente, de proteção de dados sob o prisma de um conceito tão subjetivo. Portanto, hoje em dia se trata de proteção de dados. São normas que podem ser concretizadas com maior facilidade, são normas que podem ser compreendidas, implementadas até em sistemas tecnicamente construídos para isso, em sistemas informáticos, por exemplo. Então, dentro do que nós tratamos como essa privacidade dos modernos, entre aspas, deve-se construir esferas de autonomia na vida do cidadão, a proteção da sua esfera privada e também da segurança. E aqui eu passo para o link para o grande tema que eu coloquei já no começo. A governança da privacidade no ciberespaço. O Demi falou até muito oportunamente de que o próprio termo ciberespaço remonta à ideia de governança, né? E aí eu me lembrei um pouco do livro do Norbert Wiener, né? Na verdade, lembrei da primeira página, né? Que é a única que eu lembro, e que ele falava também que, aqui eu não sei grego, me corrijam quem sabe, mas o termo ciberespaço também remete ao aquele que comanda o navio. Mais uma metáfora marinha, da qual a internet é cheia, né? E lembro também de um jurista alemão, Carl Schmitt, que escreveu um livro chamado Nomos da Terra, as normas, como vou dizer assim, espaço jurídico da Terra, dizendo que na terra firme, é fácil, razoavelmente fácil, estabelecer limites territoriais, estabelecer regras claras, concretas, enquanto no mar é muito difícil. Como que nós tratamos essa realidade fluida que é a internet, quanto mais ainda conjugado com a privacidade, nesse universo tão mutável, plasmado, fluido. Então, uma sugestão que nos vem como talvez óbvia, até dados os últimos acontecimentos, é tratar uma governança um pouco mais genérica da privacidade nesse espaço. O ciberespaço, que além do mais, é um elemento que traz a governança, talvez, da internet, que é conhecida como uma rede informática, o elemento humano. O ciberespaço é o processamento, manipulação e exploração da informação, facilitação e aumento da comunicação entre pessoas, e interação de pessoas, informações e dispositivos. O elemento humano está presente no ciberespaço, talvez que não esteja tão diretamente na internet. E quando se trata da governança do ciberespaço, isso aqui, não vou procurar ler nada disso, mas somente notar que aqui os elementos envolvidos, os atores envolvidos na governança do ciberespaço, são numericamente, qualitativamente diferentes, ampliados em relação àqueles da governança da internet. Elementos como tratados internacionais, organismos internacionais, organização de direitos humanos, estão presentes na governança do ciberespaço de uma maneira que talvez não seja tão clara, tão tradicional do que na governança da internet. Dito isso, chego aqui para o ponto final, estabelecendo mais como uma sugestão, como uma primeira provocação e até como uma resposta ao Cássio,
como se poderia endereçar um eventual tratamento da governança da privacidade no ciberespaço. Isso por quê? O marco regulatório, muito embora eu acredite, o Ministério da Justiça acredite como necessário, uma demanda urgente da sociedade brasileira, ele não funciona sozinho. As leis não caem na sociedade e mudam tudo de uma forma para outra. Primeiro, a sociedade tem que ter uma cultura, tem que culturalmente estar preparada para isso, mas também todos os atores que vão interagir com aquela realidade normativa têm que estar preparados. O enfoque técnico, isso é, os sistemas técnicos que tratam a informação, eles, como até a Juliana falou, a arquitetura deve estar preparada para receber elementos de segurança da informação, de elementos que projetem a escolha livre do cidadão na utilização dos seus recursos, na disseminação dos seus dados pessoais, o ambiente regulatório, justamente aquilo que nós estamos tentando trabalhar com regulamentação, e o enfoque privado também, no sentido de que os entes privados devem se preocupar objetivamente com isso, algo que no Brasil talvez não tenha ascendido de uma forma muito exuberante até hoje. Códigos de conduta, preocupações organizacionais internas às corporações com proteção de dados, com o respeito à privacidade, deve andar para e passo com outras modalidades de responsabilidade empresarial e social. Nesse sentido, esse é um quadro que vai estar presente no artigo que vai ser publicado em breve, os elementos básicos desse quadro, esse esboço inicial do quadro de governança da privacidade no ciberespaço, inclui esses 3 elementos: os governos, na parte regulatória, o setor privado, business, e as organizações de grupos e indivíduos, que todos eles confluem no estabelecimento de um rol de mecanismos que protejam direitos individuais em relação à proteção de dados, no sentido de formar um ecossistema de proteção à privacidade nesse sistema maior de governança. Eu imagino que a experiência que hoje em dia a governança da internet acumula, muito embora no campo explícito da privacidade, talvez uma crítica possa ser feita, tenha sido muito tecnicizada, até demais, para que possa ter alcançado resultados mais eficientes, ela possa se plasmar, se transmudar com essa participação maior, tanto do regulador quanto do próprio cidadão indivíduo. E, encerrando aqui, vale sempre o convite para todos acessarem a página do debate sobre esse flanco regulatório de dados pessoais, anteprojeto, no endereço aqui embaixo, dadospessoais.mj.gov.br. O debate vai estar aberto pelo menos até dia 30 de abril. Obrigado. Bom, tivemos um painel peculiar, atípico, se quiserem, diferente dos demais. À exceção do professor Dami e do Daniel, tivemos 3 palestras programadas como tal. Isso, obviamente, ocupou o tempo que nós tínhamos. Foram palestras ótimas e acho que todos estão muito bem atendidos dentro da discussão que este painel propôs. Nós recebemos aqui um bom conjunto de perguntas. Vou me permitir, por alguns poucos segundos adicionais. Bom, primeiro, uma informação aqui de um dos participantes, o Cristiano Petroni, a propósito daqueles cartórios que se perguntou aqui no painel anterior, sobre serviço cartorial no Brasil. Só existe um cartório habilitado para a área de tecnologia, que fica em João Pessoa. É isso, Cristiano? João Pessoa, Paraíba, ok? Então, está aí a informação. Quem quiser recorrer a serviço de cartório, vai para Paraíba, aproveita, come lá as comidas típicas e tal. Bom, os outros, quero agradecer também ao Jones Decol, que me mandou aqui uns conselhos pessoais sobre o tique nervoso que eu tenho de mexer em óculos e caneta durante as apresentações. Ele já deu um conselho ao William Bonner. O William Bonner seguiu? Cadê ele? Já foi? Bom, enfim. As demais perguntas do José Antônio Malheiro, enfim, todos os demais, serão respondidas por e-mail. Quero destacar aqui que são perguntas muito pertinentes, algumas muito bem estruturadas, algumas com aquela letra infernal de médico, tudo bem. O coronel PM Roberto Oliveira Campos pergunta se o Brasil está precisando de maior investimento em tecnologia para a segurança cibernética ou de maior investimento na qualidade dos seres humanos. Coronel, me parece que houve aqui um consenso, até no sentido de que a figura humana no sistema é fundamental
pela educação e tudo mais, né? Para as questões de segurança cibernética. A Sylvie Boechat, mostrando que nós um dia dominaremos o mundo, também encaminhou uma pergunta, viu, Sylvie? Vão ser todas encaminhadas à produção e respondidas por e-mail. Eu quero agradecer a todos os participantes desse painel, a Juliana, ao professor Demi, ao Daniel Fink, ao Cássio e também ao Danilo pela participação, agradecer a todos vocês até aqui. Eu não ficarei até o fim do próximo painel, tenho que apresentar lá o Jornal da Band, senão vão achar que eu fui vítima de alguma coisa cibernética aqui na Fiesp, e eu não terei como me explicar depois. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.